for you, baby, but you won't do the same. Confira agora no Estação Mamoré uma exposição de artes de fotografia feito por alunos daqui do estado de Rondônia, mas com um tema especial, um olhar sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que este ano completa 100 anos. E eu vou falar com o professor Carlos Eduardo, ele que é professor do ensino médio, e a professora Gildete Leal, que é professora do ensino fundamental. Professores, sejam bem-vindos. Fala um pouquinho pra gente sobre a exposição. Tá. Essa exposição surgiu de uma proposta interdisciplinar, onde nós unimos a disciplina de História, Língua Portuguesa, Redação e a disciplina de Arte, fomentando um novo olhar sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em virtude do centenário que nós comemoramos esse ano. Professora, e são quantas turmas envolvidas? A proposta, o projeto em si envolve todas as turmas, sextos, sétimos, oitavos e nonos. No caso aqui que nós temos a exposição apenas dos sextos anos, com técnica mista, e também os oitavos anos com a exposição fotográfica. Foram quanto tempo para a criação de todas essas obras, essas fotografias? Olha, desde o processo criativo, uns 3 meses, né, 2 meses, de 3 a 2 meses, porque até instigar o aluno no processo criativo, né, a reação dele. E no caso dos oitavos anos, eles foram no local tirar foto. Então foi interessante que a experiência deles na fotografia, todo o contato com a história, não só em livros, né, não só em sala de aula, mas o contato em si com a história, causou no aluno reações maravilhosas, como nós estamos vendo aí, né? Várias fotos com expressões completamente diferentes. E um diferencial também são as molduras, né? Preste atenção que as molduras, elas estão com material reciclável e é de propósito. Foi proposital que nós fizemos isso. Você pode explicar para a gente um pouquinho? Isso. E principalmente, Yuri, não só a questão da sustentabilidade, da reciclagem, mas fomentou muito o olhar crítico do aluno, que muitos já passaram pela estrada de ferro, já observaram aquela paisagem, porém nunca se questionou quanto à questão por que está ali aqueles objetos, a locomotiva, o estado de conservação. Alguns observaram aspectos positivos e negativos quanto àquilo tudo que eles viram. Então é importante também frisar essa questão do olhar crítico, do aluno observar um objeto e ter a sua própria opinião frente ao que está sendo observado. Então quer dizer que todas as fotos foram tiradas pelos próprios alunos? Os próprios alunos. E eles tiveram alguma instrução antes ou não? Sim, a instrução básica de ângulo, mas bem básico, né? A questão da visão, da história, não só focar trem, mas focar também, se você observar, tem alunos que tirou foto de trilhos, outros apenas da fornalha. Então, o olhar sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré não seria somente trem, mas seria sobre todo um processo histórico, né? Inclusive, os sextos anos, se a gente observar, o sextos ano trabalhou com a temática também, a mesma temática, um olhar sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, porém com elementos, com técnica mista, mas a técnica mista reciclando. Então, eles foram instruídos, olha o que você tem em casa, né, botão, tampinha de garrafa, vamos reciclar e vamos fazer então nossa técnica mista. Isso com os sextos anos. A reação foi maravilhosa, é emocionante. E os oitavos anos também com essa mesma temática, reciclando com a moldura, né? Foi muito bom esse trabalho. E é importante frisar, Yuri, você perguntou quanto à técnica. Nós passamos uma técnica básica, porém hoje o aluno ele está numa sociedade altamente tecnológica. Então, muitos deles sabem manipular programas computacionais muito melhores do que nós. Então,
Às vezes eles que nos verdade. ensinam, É né? verdade. Quanto à edição, mas eles já têm esse olhar. Só que é um olhar muito assim do senso comum. Então nós, como professores, estamos mais para observar a questão crítica mesmo do aluno, da visão deles. Nós temos aqui um professor de ensino médio e de fundamental. Vocês acharam alguma diferença aí em relação às idades na hora das criações? Olha, no caso, como foi um trabalho fundamental, do sexto, oitavo, não achei interessante que o sexto ano, na fase dessa idade, eles conseguiram entender e passar a história de uma forma tão, dá para nós observarmos de uma forma tão real como eles veem, né? E os oitavos anos foi surpresa, porque alguns alunos, quando se tratou da moldura, professora, vamos trabalhar reciclagem. Eu acho que não vai ficar legal, professora, né? Mas quando eles começaram a observar o resultado e as ideias fluindo, foi muito legal. Tanto os sextos como os oitavos, no caso, eles conseguiram entender, porque como o professor Eduardo disse, foi um trabalho interdisciplinar. What you don't understand is that I caught you grenade. Então entrou história, falando sobre o contexto histórico. Entrou ética, falando sobre o contexto ético da história. A questão de legislação trabalhista, o que ocorreu, né? Quem veio para cá sabia o que ia encontrar, então foi trabalhado isso. E também a questão ética, histórica e língua portuguesa. Tem uma coisa interessante, os nonos anos produziram filmes. Telenovela, fotonovela, documentário, é um trabalho que nós vamos expor daqui a um tempo. E os nonos anos também foram a campo. E o interessante disso é que eles contaram a história no outro ângulo. Não só aquela questão dos livros, mas eles fizeram entrevistas, eles foram até personagens, ouviram pessoas que trabalharam, netos de pessoas que trabalharam, ouviram pessoas também que estão dentro do contexto maquinista, então eles se encantaram pela história. E esse trabalho culminou numa carta aberta dos nonos anos em relação ao que eles viram e o que eles esperam dessa história e desses 100 anos da Estrada de Ferro Madeira Pamoré. What you don't understand is that I caught you grenade. Professores, eu gostaria de agradecer pela entrevista de vocês e principalmente dar os parabéns por esse trabalho. Nós que agradecemos. Muito obrigada. É isso aí, continue ligado no Estação Mamoré que no próximo bloco tem muito mais cultura. Yes, I would die for you, baby, but you would do the same.